Amém. Irmãos, nós lemos o texto aí de 1 a Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Aqui, irmão, ele fala dessa pedra, né? Essa pedra que vive. E é muito claro pelo contexto que essa pedra é o Senhor Jesus. Mas ele fala também de outras pedras que também vivem. E diz que essas pedras são os irmãos, né? Também vós, a quem ele estava se dirigindo, né? A carta, ele diz: também vós sois pedras vivas. Então, assim como o Senhor Jesus é a pedra viva, ele nos fez também pedras vivas. Amém? Então, o Senhor também nos fez pedras vivas, ou seja, a semelhança dele. O Senhor Jesus nos fez a semelhança dele. E aí ele fala que por que nós somos chamadas de pedras vivas? Porque somos a casa espiritual de Deus. Amém? Ele fala assim, no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios, espirituais agradáveis a Deus. Amém? Então, o primeiro ponto, Deus tem uma casa, né? Deus tem um lugar de habitação. E essa casa é espiritual, essa casa é a igreja. Amém? Composta dessas muitas pedras vivas. Então, existem várias imagens, né, figuras para descrever a igreja. Nós temos visto, né, essas semanas passadas, muito sobre a visão da igreja. E existem várias figuras para representar a igreja. Fala da noiva, né, fala do corpo de Cristo, fala da família de Deus e do novo homem, né, da nova criação, e fala também dessa casa espiritual. Amém? E cada uma dessas visões, ela tem ênfase em algum aspecto da igreja. Né? Quando se fala da família de Deus, a ênfase é a filiação, né? É a paternidade de Deus. Quando se fala do corpo de Cristo, a ênfase é o serviço, é o funcionamento de cada membro, que cada membro tem a sua função. Amém? E quando se fala da casa de Deus, da habitação de Deus e também da edificação. Amém? Então, diante disso, ou seja, nós sabemos que o Senhor tem uma obra a ser realizada, ou seja, a edificação da sua casa, a edificação da sua igreja. O Senhor tem, no presente século, né, que nós vivemos, essa obra a ser realizada. E quem é responsável por essa edificação? O Senhor Jesus disse lá em Mateus 16, né, 18, diz assim: eu edificarei a minha igreja. Então ele tomou para si toda a responsabilidade. Só que o grande detalhe é que ele quis chamar cooperadores para também ajudar ele nessa edificação. Ele é aquele que edifica, mas ele, na sua soberania, quis contar com a participação de alguns. Amém? Nos fez também co-obreiros nessa obra. Ele nos chamou para ser co-obreiros. Amém? Então, o Senhor é o edificador. E essa construção de Deus, essa edificação, ela vai ser terminada de qualquer maneira. O Senhor vai cumprir o seu propósito. Agora nós temos que pedir misericórdia do Senhor para estarmos incluídos também nessa obra. Porque ou conosco, né, ou sem estarmos incluídos, Ele vai cumprir. Ele falou que se os discípulos calassem, as pedras clamariam. Amém? Mas o Senhor não está nos chamando o quê? Para fazer parte. Na verdade, já fazemos parte, né?
O Senhor já avançou muito na nossa vida, como assembleia, individualmente, mas o Senhor sempre quer algo mais, sempre quer avançar. Amém? Então, vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 5. Aí de 1 Pedro é só voltar um pouquinho. Hebreus, capítulo 5. Amém. Então, assim, na edificação, irmãos, o que nós vamos tocar hoje? Na edificação da casa de Deus, há vários pontos que são importantes nós atentarmos para eles. E nós queremos tocar em alguns desse ponto. Claro que não é uma lista exaustiva, até seria impossível exaurir todo um assunto. Então, assim, nós vamos tocar em alguns pontos que é importante nós atentarmos quando nós falamos da edificação da casa de Deus. Nós, como os co-obreiros do Senhor, como aqueles que somos também incumbidos de cooperar com o Senhor na edificação da sua casa. Amém? Então, tem alguns pontos que é necessário nós levarmos em conta e que estarmos no nosso coração quando nós dispomos a trabalhar para o Senhor. Amém? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero tocar é sobre a palavra. Então, não há edificação sem a palavra de Deus. Toda edificação tem como base a palavra de Deus. Vocês lembram de Marta e Maria, naquela ocasião registrada, se eu não me engano, em Lucas 10, Marta e Maria, aquelas irmãs de Lázaro, que foi aquele que o Senhor ressuscitou. E tem uma ocasião que o Senhor relata que ele esteve lá na casa de Marta e Maria, e diz que Marta andava inquieta com muitas coisas, E Maria ficava aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. E aí chega um determinado momento que Marta, ela se estressa, chega para o Senhor Jesus e diz para o Senhor, Senhor, manda Maria vir me ajudar. Então, olha só a ousadia dela, Ela deu uma ordem para o Senhor dar uma ordem em Maria. Então, foi muito ousada a Marta, Mas o Senhor fala para Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Amém? Então, assim, o serviço é algo extremamente importante, faz parte da vida cristã. Na verdade, se formos ver toda a Bíblia, existem duas linhas, A linha da filiação e a linha do serviço. Em toda a palavra, essas duas linhas estão ligadas. Mas todo serviço ele tem que ter como base a palavra de Deus. Então, Marta se preocupou simplesmente em fazer. Maria se colocou aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos. Então, existe uma ordem. Então, tudo o que fizermos tem que estar embasado, tem que estar repousando ali como base na palavra de Deus. Então a palavra é um item que nós não podemos esquecer quando nós nos dispomos a ser cooperadores com o Senhor na sua obra. A palavra. Então, por isso que nós abrimos aqui em Hebreus capítulo 5. Em Hebreus, o que acontece? O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas que o Senhor inspirou pelo seu Espírito a escrever essa carta, ele começa a falar em Hebreus aqui, vai falando de vários assuntos, principalmente de quão o Senhor Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés. E aí ele chega numa parte que ele fala sobre o povo de Israel, dando um exemplo que eles não ouviram a palavra, ouviram palavras, mas não misturaram essa palavra com fé. E aí depois ele entra falando do sacerdócio do Senhor Jesus. Fala que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, começa a tocar em coisas elevadas, coisas realmente muito profundas. E aí, se nós lêssemos Hebreus, a gente vai notar que ele faz uma quebra. Quando chega aqui nesse capítulo 5, versículo 11, o escritor ele quebra todo o assunto que ele vem desenvolvendo aqui sobre o sacerdócio de Jesus, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Ele quebra, dá uma pausa para falar algo. Ele faz um parênteses aqui, Então ele vem explicando sobre o sacerdócio, aí chega no versículo 11, ele diz assim, a esse respeito, ou seja, respeito de quê? Do sacerdócio
do Senhor Jesus que ele está explicando. Ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Olha só. Então ele pausa e diz: ó, eu vinha falando aqui para vocês, né, do sacerdócio, e eu tenho muita coisa ainda para falar a respeito disso, e que são coisas difíceis de explicar. Mas não são difíceis porque elas são difíceis em si mesmo. São difíceis porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Olha só, é uma palavra de repreensão aos destinatários dessa carta. Está vendo? E que repreensão é essa? É que eles foram tardios em ouvir. E aí ele continua dizendo assim, versículo 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então o que ele está falando? Ele está dizendo: ó, você já tem muito tempo de cristão, né? Já era para ser mestre, mas já passou tanto tempo, decorrido tanto tempo, ainda necessita que alguém ensine os princípios elementares, ou seja, o básico, o que ele mais na frente vai chamar de leite, né? Porque ele queria que os irmãos já tivessem no alimento sólido. Mas ele fala: ó, você já tem muito tempo na carreira e ainda assim necessita de leite, de que seja ensinado os princípios elementares dos oráculos de Deus, né? Só abrindo um parênteses aqui sobre essa palavra oráculo, né? Nada mais você pode ler aí como palavra, né? Então, os princípios elementares da palavra de Deus. Esse termo é o termo logion no grego, que é uma variação de logos, tá? Na verdade é o diminutivo de logos. Então, pode ler os princípios elementares da palavra de Deus. Amém? Para ficar uma palavra mais simples aí. Então, ou seja, os princípios elementares, aquilo que é básico, elementar é aquilo que é básico, né? Existe algo que é fundamental, que é básico, acima dos quais são construídas as outras coisas. Então ele fala que eles precisavam ainda dos princípios elementares. E é interessante, né, que aí ele fala aqui no versículo 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, assim, é interessante que ele fala do leitinho, né, que é os princípios elementares. Ou seja, existem pontos na palavra, na vida cristã, que é essencial nós sabermos. É o leite. E ele cita, depois, no início do capítulo 6, ele cita quais são isso. É interessante que se nós perguntarmos um para os outros, né, quais são os princípios elementares, dificilmente algum de nós vai dizer. Poucos vão dizer: ó, são esses, são 6. Né? Ou seja, se nós não soubermos esses 6, quer dizer que a gente já faltou essa aula, né? Porque ele diz assim depois: ó, vamos pôr de parte isso aí e vamos prosseguir para frente. Depois, se Deus permitir, nós voltamos a tocar nesses pontos de novo, porque já era para vocês saber. No capítulo 6 ele diz isso, né? Depois os irmãos podem ler com calma nas suas casas. Então, assim, existem os princípios elementares, né? Eles estão aí listados no versículo 1 do capítulo 6, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, porque já era para eles saberem. Aí ele vai citar a base do arrependimento de obras mortas, 1, fé em Deus, 2, ensino de batismos, 3, imposição de mãos, 4, ressurreição dos mortos, 5 e juízo eterno, 6. Esses são os princípios elementares, o básico, o leitinho, aquilo que nós todos temos que saber. Amém? Então, ou seja, a palavra é um dos itens essencial, na verdade, na edificação da casa de Deus. Então não podemos ser negligentes quanto à palavra, né? O Senhor disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Amém? A palavra do Senhor é vida para nós. Então, irmãos,
esse é o primeiro ponto na edificação que nós temos que atentar. Toda edificação tem que ter como base a palavra de Deus. Não podemos ser negligentes quanto à palavra do Senhor na edificação. Amém? Então vamos passar para o segundo ponto. É a visão. Né? Sem visão, é impossível nós de fato fazermos uma obra verdadeira, genuína para o Senhor. Precisamos ter visão do eterno propósito de Deus, ter visão da igreja, né? Do corpo de Cristo, do que é a igreja, do que é a obra que o Senhor quer fazer, aonde o Senhor quer chegar. Amém? É preciso ter visão. E um exemplo, né, é Paulo. Paulo lá em Atos capítulo 26, ele fala, né, diante lá do Festo, né, o governador lá, ele é questionado, ele faz a sua defesa lá, ele estava sendo acusado, e aí ele conta toda a experiência que ele teve, quando o Senhor apareceu para ele, lá na estrada para Damasco, e aí uma das frases, né, que ele fala para o governador ali é, olha, não foi o Festo, né, ele foi primeiro com o Festo, depois o Festo enviou ele para o rei Agripa, né, isso já era diante do rei Agripa. Ele diz assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então ele teve uma visão que governou a vida dele, que teve como resultado uma causa na vida dele, né? E nós temos essa causa, né? Nós vivemos por uma causa que vale a pena morrer. Amém? Tantos morreram por várias causas, né? Deram a vida por várias causas. A pergunta é, será que valia a pena morrer por aquelas causas? Mas nós hoje temos uma causa pela qual vale a pena, inclusive, morrer por elas. Como o Senhor diz lá em Apocalipse, a carta de Esmirna, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então precisamos ter visão do propósito de Deus, visão do corpo de Cristo, para podermos edificar, para podermos trabalhar na edificação, na obra de Deus. Amém? E o que nos traz visão? Né? O que nos dá visão? Claro, além do que a gente já falou da palavra, né? A palavra é essencial para termos a visão. Uma coisa é ligada à outra. Né? A visão, a presença do Senhor, o toque do Senhor. Por isso vamos abrir aí em Marcos, capítulo 8, versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 23. Amém? Vamos ler a partir do 22, pegar todo o contexto aqui. Ele fala assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém? Nós vemos aqui uma das curas do Senhor, e eu acho muito interessante essa cura, porque foi em etapas, né? O Senhor não teria todo o poder de simplesmente curar o cego e acabou, como ele fez tantas vezes, né? Em tantos milagres, ele simplesmente fez aquele milagre e acabou. O Senhor poderia ter curado o cego, mas é interessante que o Senhor faz uma cura por etapa, né? Aí ele faz aquele lodo, bota nos olhos ali dele e diz: está vendo alguma coisa? Olha, eu estou vendo, comecei já a ver alguma coisa. Estou vendo os homens, mas eu estou vendo como se fosse árvore andando, né? Ou seja, ele já começou a distinguir algo que era totalmente impossível para ele. Ele já teve uma visão de algo, um vislumbre, ainda que fosse uma silhueta. Mas depois o Senhor novamente o toca, e aí ele vê claramente. Nós vemos assim que na nossa vida as revelações do Senhor são dessa maneira. Nós
começamos a ver gradativamente, né? Até que, em determinado ponto, nós vemos claramente, puxa, agora eu vi que como é realmente. Então, existem níveis de visão, né, no nosso meio. Isso não é problema, né? O problema é não parar, é progredir. E o que foi que decidiu, né, essa visão ser aumentada? Foi o toque do Senhor. Olha só, no versículo 22 ele termina dizendo assim: rogando-lhe que o Senhor o tocasse. Assim, tinha um cego lá, e o pessoal trouxe e dizia assim, e rogava que o Senhor tocasse ele. E aí o Senhor fez o primeiro toque, e ele já começou, aquele que não via nada, já vê os homens como árvore, já é um grande ganho. Na verdade, já é muita coisa, para quem não vê nada. Mas aí, olha só, versículo 25. Então, novamente, ele pôs as mãos, ou seja, um novo toque do Senhor. E aí, ele viu claramente. Então, precisamos buscar o toque do Senhor, ser tocado pelo Senhor. A visão depende inteiramente da ação do Senhor. E nossa parte é clamar pela visão. Amém? Para que o Senhor nos abra os olhos. Para vermos realmente toda a sua grandiosidade, toda a sua obra, toda a sua beleza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós tivemos, ou seja, itens importantes na edificação da casa de Deus. Primeiro que foi tocado, a palavra. A palavra é extremamente importante. Não há edificação sem palavra. O segundo item, a visão. Né? Lá em Provérbios fala assim, né? Sem profecia o povo se corrompe. Algumas traduções falam assim, sem visão o povo se corrompe. Não tem freio, né? Não tem freio. Fica desenfreado, né? Amém. Sabia que essa palavra também ela é muito rica. Essa palavra, ela fala desse sem freio, e ela era usada também para as mulheres que ajeitavam o cabelo, né? Quando ia para a festa, e quando voltava né? Ela desfazia o penteado, né? Essa palavra ali é usada assim, em outros contextos, aquela palavra é usada para isso também. Ou seja, ficar descabelado. Né? Então o povo, sem visão, fica descabelado. Né? Fica sem freio e fica descabelado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o próximo item importante que devemos atentar ao nos dispormos a edificar. Né? Ao nos dispormos a sermos obreiro na obra do Senhor. E esse item é a comunhão. A comunhão. Então, assim, vamos abrir aí, tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 18. Né? Efésios capítulo 3, versículo 18. Efésios 3,18, amém? Vamos ler o 17 e o 18 para ficar um contexto melhor. E diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A frase que eu quero que os irmãos notem aqui é quando ele fala com todos os santos. Para termos esse vislumbre, né, do todo o amor de Deus, do comprimento, da altura, da profundidade, da largura, ele fala que é necessário que seja com todos os santos. E isso fala de comunhão. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós, sabia que todos nós somos desequilibrados em algum ponto? Não existe ninguém equilibrado totalmente. Sempre somos desequilibrados em alguma coisa. Né? Alguns vão dizer, eu não. Né? Mas somos, todos nós somos. Né? Cada um enfatiza algo, né? Mas o que nos equilibra? A comunhão. A comunhão nos equilibra. E todos nós somos diferentes. Né? Cada um tem um dom diferente dado por Deus. Né?
a operação é diversa, os dons são diversos, mas o mesmo Espírito é que reparte todos, né? Então assim, nós somos diferentes e não há problema nenhum em sermos diferentes. O que causa problema é pecado. Pecado causa problema, né? Não estou falando de pecado, estou falando de diferenças de dons, diferenças de personalidades. Não há problema nenhum de sermos diferentes. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus que gosta de diversidade. Vocês já perceberam isso? Basta olhar para a natureza. Vai ver, eu gosto de olhar aqueles aquário, né? Tem uns aquários que o pessoal bota. E aí cada peixinho é de um formato, de uma cor, de um jeito, um com rabinho longo, outro rabinho curto, um colorido, cheio de bolinha, cheio de listrinha. E que variedade, né? Isso é uma riqueza, né? Talvez se tivesse peixinhos lá só de um jeito, não seria tão belo. Mas o Senhor gosta dessa beleza da variedade. Então, irmãos, a variedade, ela enriquece. O Senhor quis nos fazer diferentes. E as diferenças nos enriquecem. A diferença não é para causar problemas. A diferença é para enriquecer. Amém? Por isso um tem um dom, outro tem outro. Um compartilha de uma maneira, outro compartilha de outra. Porque tem aquele que tem um ministério de profeta, né? E traz a disciplina, traz a vara. O profeta, quando olha para a palavra, ele vê vara, né? Lembra de Jeremias? O que vê Jeremias? Aí eu vejo uma vara de amendoeira. Aí viste bem, né? Porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. O profeta olha para a palavra e vê vara, né? O pastor olha para a palavra e vê pasto, vê comida, né? Vê águas tranquilas de descanso. Só o nosso bom pastor é o único que é totalmente equilibrado. Mas nós precisamos do profeta, que tem horas que é necessário vir a vara. Precisamos do mestre para lançar o alicerce. Precisamos do pastor para cuidar, para acariciar. Precisamos de todos esses. A variedade enriquece. Então assim, o Senhor Ele quer unidade e Ele quer unanimidade, mas não uniformidade. Sabia disso? Deus não quer uniformidade. Ele quer unidade e unanimidade, mas não uniformidade. Amém? Amém? Então, nós temos que olhar para as diversidades e nos alegrar com a diversidade. Amém? Porque os irmãos são diferentes de mim. Quão terrível seria se todos fossem parecidos com o Solimar? Seria muito terrível. Amém? Então, irmãos, precisamos da comunhão. Então, e nessa questão da comunhão temos que levar em conta isso. As diversidades. O irmão me enriquece porque ele é diferente de mim. O irmão me enriquece porque ele tem um dom diferente do meu. E eu preciso do irmão porque eu não tenho todos os dons. Eu preciso do dom dele. Amém? Então, a diferença não pode ser motivo de brigas, de contenda no nosso meio. Pecado é motivo. Diferenças não. Amém? Então, um grande perigo na nossa vida cristã, na edificação, na obra do Senhor, é nos isolar. Esse é um terrível perigo. Terrível perigo. Por quê? Porque até mesmo na nossa visão, naquilo que nós compreendemos, é ajustado, né? O nosso entendimento das Escrituras são ajustados na comunhão. Porque às vezes eu vejo algo e eu chego para o irmão, irmão, eu vi isso aqui, e ele disse, não, irmão, você não levou em consideração aquele outro texto que diz assim, então tu tem que... tá, eu já ia ficar meio torto aqui. Então a comunhão nos equilibra. Amém? E o isolamento é algo terrível na vida do cristão. Algo terrível é o isolamento. Não podemos jamais nos isolar. Não existe eu e igreja. Existe nós, igreja. Já aconteceu uma vez, eu conversando com uma determinada pessoa, ele falava, porque eu sou a igreja. Aí eu disse, não, irmão. Não, mas eu sou a igreja. Não, irmão. Nós somos a igreja. Né? O Senhor colocou como limite mínimo ali 2 ou 3, né? Não existe um. Né? O limite mínimo é 2 ou 3. Amém? Então, nós temos, né? Já tocamos aqui o ponto da palavra. Na edificação é importante levar em conta a palavra. Na edificação é importante levar em conta a visão, né? Na edificação é importante a comunhão. Amém?
E outra coisa extremamente importante nessa questão da edificação, que nós não podemos desleixar, né? É não confiar na carne. A carne é perigosíssima. A carne, ela é muito sutil, por isso é perigosa, né? Por causa da sua sutilidade. Porque ela entra de uma maneira sutil nas nossas vidas. Amém? Vocês lembram de Abraão, Sara e Ismael? Né? O Senhor tinha dado a promessa. O Senhor tinha dado a promessa para Abraão e para Sara, que lhe daria um filho a eles. E aí, o tempo começou a passar, e aí Sara virou para Abraão: olha, eu acho que a gente tem que dar uma ajuda aí para Deus, né? Talvez Deus precise de ajuda aí. E aí, eles meteram o dedinho deles lá, naquilo que era para o Senhor fazer. Disse: não, vamos dar uma ajuda. Tu pega aqui Agar, minha serva, tu te deita com ela, ela vai ter filhos, e esses filhos vão ser como se fossem meus. Então, a obra de Deus está feita. Né? O propósito de Deus está cumprido. E assim eles fazem, só que não foi, né? Na verdade, esse não era a maneira. O Senhor realmente iria fazer a obra, como de fato fez. Mas eles causaram um grande problema, né? Um grande problema. Inclusive toda a descendência, né, dos ismaelitas ali foram povos que tiveram ali em guerra constante com os israelitas. Os ismaelitas com os israelitas. Até hoje, né, na Palestina, a guerra é por causa disso. Então, por quê? Porque alguém meteu a sua mão lá naquilo que era obra do Senhor. Então, isso, irmãos, é algo que tem que colocar temor no nosso coração. Quando tocamos nas coisas do Senhor. Que não podemos tocar com a nossa carne. Né? Lá foi até uma boa intenção de Sara, né? De cumprir o propósito de Deus, que Deus tinha prometido. Foi uma boa intenção. Então, nós temos que ter temor. Isso tem que causar temor no nosso coração. Amém? Então, vamos abrir aí em Êxodo, capítulo 30, e vamos ler os versículos 37 e 38. Êxodo, segundo livro aí da Bíblia, capítulo 30, versículos 37 e 38. Só para contextualizar, nós não vamos ler tudo aqui, por causa do tempo, mas o Senhor está aqui dando ordenâncias de como deveria fazer os utensílios e tudo aquilo que era usado no tabernáculo. E uma das coisas era o incenso, que deveria ser produzido conforme o que o Senhor tinha mandado. E aqui ele fala a quantidade de cada elemento, para que iria compor o incenso. Né? E fala como deveria ser feito. Então, ele diz, para ser feito com isso, dessa maneira, com essa medida, tal. Aí no versículo 37, ele fala assim: porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do povo. Olha só, ou seja, se fazer uma imitação igual àquela lá, não, esse aqui não é para queimar para o Senhor, não, esse aqui é para me cheirar, é muito bom, isso aqui, eu gostei, eu quero para mim também, né? Ou seja, entrou a mão da carne aí. Vamos lá para Oséias, ainda dentro desse mesmo ponto, Oséias, né? Existe esse livro na Bíblia, Oséias, capítulo 8, versículo 13. Oséias, logo aí depois de Daniel, irmãos. Depois de Daniel, Oséias, capítulo 8, e versículo 13. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Então diz assim, Oséias, capítulo 8, versículo 13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem,
mas o Senhor não os aceita. Amém? Tá aí. O Senhor fala de alguns que sacrificavam ao Senhor, mas eles sacrificavam ao Senhor, mas não para o Senhor. Eles sacrificavam porque eles tinham um retorno daquilo. Ele disse assim, amam o sacrifício? Por que eles amam o sacrifício? Pois gostam de carne e comem. Então, assim, do sacrifício tinha uma parte que era para o sacerdote, que ele comia. Então, assim, mas eles faziam aquilo não para satisfazer a Deus, mas porque eles se satisfaziam naquilo. Porque era algo bom, gostoso, né? Eu vou tomar aqui como exemplo, só como exemplo, o serviço de música. Só um exemplo. Alguém pode dizer assim, eu gosto da música, por isso eu toco. Né? Eu gosto de tocar de música, por isso eu vou louvar o Senhor. Mas o louvor não é para nosso prazer, é para o prazer, o aprazimento de Deus. A mesma questão lá que nós lemos em Êxodo. Né? Eu vou fazer para me cheirar. Mas é bom, porque eu tenho prazer em fazer isso, porque eu gosto de fazer isso. Mas temos que ter cuidado, meu irmão. Aquilo que a gente faz. Sim, de fato, eles falam aqui, ó, amam o sacrifício, mas de fato, aos olhos do Senhor não era um sacrifício a Ele. Entendeu? Aos olhos do Senhor não é um sacrifício para Ele, não é algo para Ele. É prazer para quem está fazendo. Amém? Claro que, quando a gente tem um coração no Senhor, nós nos sentimos prazer em fazer aquilo para o Senhor. Tá? A questão não é simplesmente essa. A questão é de fazermos simplesmente porque é algo que nos traz prazer. Amém? Então, os irmãos me ouçam com reserva, com cautela, tá bem? Para não, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas o grande detalhe que eu quero enfatizar com os irmãos aí é que há um perigo de nós pormos a nossa mão carnal naquilo que é espiritual. Amém? Nós não podemos, né, tentar ajudar o Senhor dessa maneira. Né? Lembra, né, eu já compartilhei aqui de usar quando estava transportando a arca do Senhor, e a arca ia cair, e ele meteu a mão dele. E aí foi fulminado pelo Senhor. Ele meteu a mão na arca. Né? Então assim, às vezes nós queremos usar de artifícios, de artimanhas, de métodos, de coisas, para que ajude o Senhor na sua obra, faça a obra avançar muito mais rápido, mas às vezes é métodos humanos, carnais, e aí o perigo é grande. Por exemplo, essa questão lá, Davi intentou no coração trazer a arca para Jerusalém, para junto de si, e não havia algo mais nobre do que um desejo desse, de trazer o Senhor para junto de si, porque a arca representava a presença de Deus. Só que a maneira com que ele fez isso, ele fez, não, vamos construir carro de bois, botar a arca em cima e vamos trazer. Só que essa não era a maneira que Deus tinha estabelecido. A maneira que o Senhor tinha estabelecido era no ombro dos levitas. Então, mas se formos trabalhar de modo racional, o carro de boi vai trazer muito mais rápido do que no ombro de pessoas. Os bois caminham, tem muito mais força, fôlego, vai caminhar dia e noite aí sem parar, é muito mais proveitoso. Será? Será essa a questão? Então, algo que é realmente feito no Senhor, vai seguir o ritmo que o Senhor estabeleceu. Às vezes, muita coisa pode ir muito rápido, mas pode ser só um inchaço. Né? Pode ser só um inchaço. Incha, depois aquilo murcha de novo. Mas aquilo que é feito no Senhor, ele é permanente. Amém? Então essas coisas têm que causar temor. É fumaça, né? Fogo de palha. Né? Aquilo que é feito na força do homem é fogo de palha. Amém? Então assim, eu vou me estender ainda um pouquinho mais dentro desse ponto, porque eu vejo que é algo extremamente importante. Já estamos com o horário quase, mas vamos lá. Eu não vou pedir para... Abram em Ezequiel, capítulo 44. Eu vou citar aqui um outro texto de Provérbios, não precisam abrir de Provérbios, abram de Ezequiel. Eu vou só citar para nós ganharmos tempo. Então lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e 19, diz assim. Não abram em Provérbios, vamos para Ezequiel, para a gente ganhar tempo. Vou só citar esse. Diz assim: 3
3 coisas são maravilhosas demais para mim, e a 4ª eu não conheço. Aí ele fala: o caminho da água no céu, o caminho do navio em alto mar, o caminho da cobra na penha e o caminho de um homem com uma donzela. Então vamos tirar daí só essa frasezinha: o caminho da águia no céu. Né? Acho que todos nós já vimos uma águia no seu voo, nem que seja pela televisão. Né? Então é muito belo, é um pássaro belo, e o voo dele é muito belo. E é de se notar que a águia, quando voa, ela bate as asas para alçar voo, e depois praticamente não bate mais as asas. Ela fica planando, né? Meio que se equilibrando ali no ar. E semelhante aos urubus, né? Só que o urubu é mais feio, vamos falar da águia mesmo. Né? Então assim, a águia ela plana lá. Por que ela plana? Segundo os estudiosos aí, diz que essas aves, elas têm uma percepção das correntes de ar. Existe na atmosfera as correntes de ar descendente, que desce, e ascendente, que sobe. Essas aves têm essa percepção das correntes de ar ascendente, e ela pega essas correntes. E aí ela consegue se manter no ar sem esforço, porque a própria corrente de ar está sustentando ela. Entendeu? Se ela sair dessa corrente ascendente e pegar uma corrente descendente, o que vai acontecer? Ela vai ter que fazer muito esforço, bater nas asas para se manter no ar. Amém? Isso mostra uma percepção, né? Essas águas têm uma percepção. E um dos símbolos do Espírito é o quê? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Não é o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos? Então, da mesma maneira que a águia, nós temos que ter essa percepção das correntes do Espírito. Porque o que acontece? Quando não temos essa percepção, nós começamos a trabalhar na nossa força, né? Com a força do nosso braço, para tentar fazer as coisas, andar. E aí, qual o resultado disso? Esgotamento. Começamos a ficar fadigados, esgotados. Essa obra está muito pesada, muito difícil, eu estou labutando, estou dando todo o meu esforço. Quando isso acontecer, nós temos que parar e pensar: será que eu estou trabalhando na minha força? Ou eu estou no fluir de Deus? A pergunta a se fazer. Ezequiel, capítulo 44. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel 44. Ezequiel 44, nós vamos ler os versículos 16 a 18. Amém? Diz assim: eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirem as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhe vir suor. Isso aqui era uma ordenança de Deus para os sacerdotes filhos de Zadok. O Senhor disse que eles serviriam a ele, ao Senhor, né? Os filhos de Zadok serviriam ao Senhor lá no templo. E ele dá algumas ordenanças curiosas, né? Ele fala que, olha, eles têm que usar roupas de linho, não pode ser de lã, porque a lã, ela é quente, e o sacerdote não pode suar diante do Senhor. Olha só, era num deserto isso. Se assim, vocês não podem suar diante de mim, eu não quero suar de vocês. Eu não quero o esforço da carne do braço de vocês. Então, nós não podemos suar diante do Senhor. Amém? O Senhor não quer o nosso esforço carnal. Ele quer que nós andemos no Espírito, na percepção daquilo que o Espírito quer fazer. Porque quando isso acontece, não há esgotamentos. Lembram lá de
Isaías 40, o finalzinho lá do capítulo, não precisa abrir, só vou citar rapidamente, diz lá que assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, não se cansa e não se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, né? Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que confiam, os moços de exaustos caem, né? E os jovens se fadigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Águias como de águia, porque eles têm a percepção da corrente do Espírito. Esses não se fadigam. Mas se nós tivermos na nossa força carnal fazendo a obra do Senhor, nós vamos ficar que nem um beija-flor. Já viu um beija-flor? Voando. É frenético ali a batida de asas, né? É tão frenético que tu não consegue nem ver as asas dele. E o coração do beija-flor é uma coisa de louco, né? A quantidade de batida por minuto ali é algo impressionante. Então, a gente pode estar na obra do Senhor dessa maneira, né? Como um beija-flor ali, se acabando. Ou podemos estar na obra do Senhor como uma águia, planando, pegando as correntes do Espírito. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Devido ao tempo, irmãos, nós vamos fechar nossa lista aqui. Amém? Então nós falamos de quais itens? Da palavra, da visão, da comunhão, não confiar na carne. Amém? Então são itens essenciais no edificar na obra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.